aos gentios, né? Era apenas ainda aos judeus, porque a ordenança de Jesus foi que eles começassem por Samaria, Judeia, né? E depois ir para os confins da terra. Então eles começaram por lá, mas a palavra era apenas anunciada aos judeus. E nós vamos ver aqui o que a Escritura mostra aqui para nós. Amém? Atos 10, capítulo 1. Amém? E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de continuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Glorioso e eterno Pai Celestial, nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo agora em nossa vida possa nos ajudar através, ó Deus, desta Escritura, pois nós precisamos, porque o Senhor nos prometeu que nós não queremos falar nada de nós mesmos, porque, ó Deus, nossa alma se alimenta do pão vivo, e esse pão vivo vem através, ó Deus, do Teu Espírito Santo aos nossos corações para nos alimentar. Vivifica, Senhor, estas palavras em nossos corações nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmão. É muito interessante esta Escritura. Toda a Escritura é interessante porque toda a Escritura é divinamente inspirada, né? Mas quando nós se deparamos diante de um texto como esse, nós também podemos dizer que é muito interessante. Então aqui nós encontramos um homem gentil. Um homem gentil. Ele estava fazendo tudo certo. Quem era Cornélio? Cornélio era um filho do homem. Cornélio era um filho do homem, independente de qualquer coisa. Ele estava fazendo obras boas, mas ainda não era filho de Deus. Fazendo coisas boas, ainda não era filho de Deus. Por quê? Porque a coisa não está apenas nas obras. As obras dizem que ele estava fazendo coisas boas diante de Deus. Aquilo foi, como é que diz? Agradável a Deus. Aquilo foi agradável, mas a ele ainda não era filho de Deus. Não tinha se tornado um filho de Deus. Nós vamos ver aqui, prosseguir um pouco mais na leitura, nós vamos ver isso aqui, né? Então, ele era piedoso, temente a Deus, e toda a sua casa
fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse contínuo aqui não é que ele passava o dia 24 horas orando, não. Esse contínuo aqui é que ele sempre tirava tempo para orar a Deus. Esse é o contínuo, porque o homem que trabalha, ele não pode tirar tempo para dizer esse tempo aqui, se é do trabalho, é do trabalho, né? Mas ainda assim ele pode estar dentro disso ligado com Deus, ele pode estar em oração ligado com Deus, trabalhando ligado com Deus também, né? Então Cornélio fazia isso. Aí, bem, esse quase a hora nona do dia viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, ó. E este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de mim. Olha, eu tenho visto, eu tenho lembrado de tuas orações, Cornélio. Mas é bom, mas não é tudo não, viu? Tem sido boa. Você precisa continuar fazendo a oração, mas você precisa de algo mais, Cornélio. Porque fazer esmola é bom, mas isso não te salva. Orar é bom, mas isso não te salva. Isso te ajuda na caminhada. A salvação não é através de esmola, não é através de oração apenas. Não é somente por isso. Então, ele continua: agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, que tem em sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deve fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 de seus criados e a um piedoso soldado dos que estava ao seu serviço. Gente, olha bem que Cornélio era um centurião. Ele era um homem que comandava soldados, era uma autoridade. Ele comandava soldados. E de repente ele tira 2 daqueles que estavam em serviço para fazer esse trabalho, ser enviado a Jope. E retirando-se o anjo que ele falava, chamou 2 dos seus soldados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, todos indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E quando lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Gente, isto era o povo de Israel, que através da lei de Moisés tinha sido instruído qual animais podiam comer, qual não podiam comer, o que era puro, o que era impuro. Então, Pedro ainda, como judeus, ainda estava seguindo tudo isso, mesmo depois da morte de Jesus. Eles ainda estavam seguindo, eles eram ainda circuncidados, eles ainda pregavam a circuncisão, que o homem tinha que circuncidar no 8º dia, tudo isso eles faziam ainda.
né? Então aqui Deus está fazendo quebrando um paradigma, podemos dizer assim. Ele estava quebrando um paradigma. Na verdade, Jesus veio para isso, quebrar um paradigma. Aquilo que na lei não podia, na graça agora não tem problema. Aleluia. Glória a Deus. Na graça não tem problema. Então, ele continua aqui. E foi-lhe dirigida uma voz que ele disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz, segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou, porque a morte de Jesus no Calvário veio para quê? Para purificar não somente a nós, mas purificar todos os animais. Aquilo que serve de alimento para a humanidade. É por isso que em Timóteo 4, o Hebreus 4, é Timóteo 4. Ele fala que toda criatura que Deus criou é boa e não há nada que rejeitar. Só ver se é Timóteo mesmo, se é Hebreus. Para não estar falando em palavras minhas. Aleluia. É Timóteo 4. Timóteo 4. Primeiro Timóteo 4. O primeiro Timóteo é muito Timóteo, né? É 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a obstinância dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então não há nada que rejeitar. Essa questão de dizer que você não pode comer carne de porco, que você não pode comer isso é doutrina, diz aqui as escrituras, doutrina de demônios. Mas as pessoas que assim fazem, você sabe por que eles fazem? Porque está aqui, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada. A mentira cauteriza. Vocês estão vendo por que as pessoas não conseguem ver que Caim é filho de Adão e não filho da serpente? Porque a mente foi cauterizada. Aí diz o que o fulano de tal diz, mas não diz o que a Bíblia diz. Não consegue manter a Bíblia. Gente, eu dou graças a Deus por vocês, por Deus ter ajudado vocês a serem tementes a Deus e não aos homens, como disse o apóstolo São Pedro, né? Então, aqui ele volta e diz assim, aleluia, glória a Deus. Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez ele disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. Agora, gente, observe que aqui esses animais apareceram a Pedro porque eram animais impuros. Era impuro.
E vocês sabem com quem esses animais estavam sendo comparados? Esses animais impuros? Quem sabe aí? Esses animais impuros que não se podia comer porque era imundo. E quem comer se tornava imundo. Com quem que esses animais estavam sendo comparados? Hã? Com nós, os gentios. Nós, os gentios. Porque Pedro estava recusando aqueles animais, mas estava recusando também a Cornélio, que era gentio. Que a coisa aqui é dentro de dois sentidos. Então, ele disse: eu nunca comi coisa imunda. E falar para os imundos lá, para os gentios imundos. Aí a voz dele disse: nunca chama de imundo aquilo que eu purifiquei. Tu tanto pode comer desses animais quanto tu pode pregar para os gentios, viu? Para com isso, essa coisa de ficar achando que a coisa está agora só para vocês, porque vocês me rejeitou. Depois que vocês me rejeitou, eu abri a sessão agora. É todos os povos, línguas e nações, qualquer um que me receberem, é dado o direito de ser feito filho de Deus. Então, aqui ele está purificando tanto os gentios quanto purificando os animais, para ser comido pelos fiéis através da oração, tudo é santificado, né? E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntaram pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, ele estava ainda pensando, disse-lhe o Espírito: olha que coisa interessante. Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Eu os enviei. Ali foi Deus falando com ele, para ele não ter dúvida do que estava acontecendo. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa? Por que estás aqui? Eles disseram: Cornélio, o centurião, o varão justo e temente a Deus, que tem por testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. No dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidados os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. Olha aqui que coisa aqui, e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Eu também sou homem. Você não vai encontrar nenhum registro de Pedro colocando temor em homem algum, para poder, quando citar o nome dele, as pessoas até ficarem com medo. Ninguém nunca ouviu Pedro dizendo palavras que colocassem temor nas pessoas por ele, mas sim temor a Deus. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos ali que havia juntado. E disse-lhe: vós bem sabeis
que não é lícito, olha, a um varão judeu ajuntar-se e chegar-se a estrangeiros. Não era normal. É tanto que a gente vê sobre os filmes que as pessoas fazem sobre aquele ensinamento é uma parábola do jovem rico, não, é do samaritano, o bom samaritano, melhor dizendo. E a gente percebe que quando aqueles levitas que estavam passando na estrada, vê aquele homem lá todo ensanguentado que o assaltante esmagou, aí eles passam de lado, mas o samaritano, que era considerado impuros, sem valor, apenas por entrar numa cidade judaica e falar que era uma samaritana, eles apedrejaram e saíram dali debaixo de pedra. Então o que acontece? Todos os judeus passaram e viram aquele moço lá, e aquele moço que estava lá era judeu, que tinha sido espancado, mas eles nunca fizeram o que deveriam fazer como judeus, passaram direto. Veio um samaritano, parou ali, pegou aquele homem, colocou no seu animal e levou até uma estalagem para cuidar, e pagou dinheiro e disse: se faltar na volta, eu te pagarei o restante. Aí, Jesus fez aquela pergunta para eles: quem foi o próximo daquele homem? Quem foi que fez boas coisas? O outro ia louvar a Deus, o outro estava fazendo serviço para Deus, passou de largo. Mas o homem que era considerado nada, o homem que não tinha valor, foi que fez obras valorosas, né? Mas era um samaritano, era um gentio, não tinha valor, era desconsiderado. Então eles não consideravam os gentios, não, eram os judeus e pronto, unicamente isso. Então eles ficou assustado. Ele disse que não era normal um judeu entrar na casa de um estrangeiro. É tanto que quando Jesus estava na beira do poço conversando com a mulher samaritana, foi outro susto que eles tomaram. Jesus veio quebrar paradigma. Jesus veio fazer isso. Então, o que não era lícito, Jesus fez tornar lícito. E ele não somente conversou, mas salvou. Aleluia. Então Pedro levanta dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali havia ajuntado, e disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Agora veja: mas Deus mostrou-me que a nenhum homem, olha que aqueles animais foi para uma lição, a nenhum homem chame comum ou imundo, pelo que sendo chamado vim sem contradizer. Pergunta: pois por que razão mandaste chamar-me? Ele perguntou. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até a esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com verso resplandecente e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Está sendo lembrada. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Então Pedro não tinha um recado de si para dar.
falar. É por isso que o apóstolo Paulo, ele disse, quando eu vim ter convosco, eu não vim com palavras persuasivas, eu não vim querendo iludir vocês a mim. Eu não trouxe uma palavra minha, aquilo que eu trago é de Deus, é a Ele que eu levo vocês. Então, quem ouve a palavra de Deus, como a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus, esses vão a Ele. E Ele diz que aqueles que vêm a Ele, de maneira nenhuma, Ele lança fora. E logo mandei chamar, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço com verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação, era só os judeus ali, mas foi aberto os olhos de Pedro a qualquer nação agora. Abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que é agradável àquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. A palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, cumprindo lá o Atos capítulo 1, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurado no madeiro. Então ele disse que eles eram o que? Testemunha, cumprindo-se Atos 1, seria esse testemunha, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria, depois até os confins da terra. A esse ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós. A nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que Deus, o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crê receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Agora eu quero trazer algo para vocês aqui nesta manhã. A ignorância do povo da mensagem. Você só tem o Espírito Santo se você crê na mensagem de William Branham. Quem não crê na mensagem de William Branham não tem o Espírito Santo. É os ensinamentos que eles estão dando agora para a igreja. Eu tive essa dúvida, né? Ele me criou uns apóstolos. Como que ele fala para o Espírito Santo que está aí? Imagina. Olha a resposta aqui, irmão. Olha a resposta aqui. Olha aqui a resposta aqui para nós aqui. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse,
não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, e a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Não diz que é o William Branham que é juiz, nem a mensagem de William Branham que é juiz. É Jesus o juiz. É quem pode dizer quem tem o Espírito Santo, quem não tem o Espírito Santo. É quem? O juiz. Agora, voltando aqui. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele crêem, não é creem em William Branham, nem na mensagem de William Branham, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então é a palavra, quando é pregada na sua essência, aqueles que ouvem e recebem de bom grado, recebem o Espírito Santo. Porque a palavra... Eu já pensava assim, William Branham é da idade da minha mãe. Ele não está integrado ele. Mas foi William Branham da idade da minha mãe, 1909. Por que ele só daí para cá do povo tem Cristo? Imagina, irmã, que coisa, né? Aí a morte de Jesus serviu de quê? Não serviu de nada, porque tinha que vir o William Branham para poder fazer essa ponte aí agora e ligar o homem a Deus. A Bíblia diz que quem liga o homem a Deus é Jesus Cristo. Não tem outra forma de sermos ligados. É terrível. E eles estão fazendo isso, botando pregação do pastor Joaquim com esse tipo de ensinamento. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente está assistindo um jogo de futebol, eu não assisto, mas quando a gente assiste esse jogo de futebol, aí aquele jogador perdia o gol, a gente diz assim, mas como é que perde um gol daquele? Como é que pode, tão fácil de fazer? Vai jogar lá. Você perde e nem percebe que estava fácil de fazer. Você não percebe, sabe por quê? Porque você está lá dentro. Você está querendo fazer. Agora quem está de fora vê a facilidade, mas só não sabe que lá dentro é difícil. Fácil é fora, olhar de fora. Então, irmão, quando a gente olha essa mensagem de hoje de William Branham de fora, aí a gente diz, que buraco é esse? Mas os que estão lá dentro não vê. Eles não conseguem ver, eles conseguem abandonar a Bíblia e entrar nas mensagens. Irmão, se as pessoas lessem os dois, eles iam cair em si, eles iam ver. É porque não examina, eu estou dizendo que examina porque eu também não examinava. Eu lia um pedacinho que estava na mensagem ali e ia pregar a mensagem que estava escrita, eu não lia as escrituras. Gente, quando me vê esse estado de examinar as escrituras, de lembrar aquilo que Jesus falou e voltar a examinar as escrituras, gente, isso é vida. Isso é vida, voltar a examinar as escrituras, isso é vida. Meu Deus. Então, quando você começa a examinar a escritura, você vê as contradições, mas enquanto você não faz isso, você não vê. Porque você acha que tudo é verdade, por quê? Porque você não está vendo as escrituras dizer. Você está vendo o que aquilo está dizendo. É a mesma coisa que você escutar uma pessoa. Ó, um tutor, ele não pode transmitir para aquele menino algo diferente do que o pai estabelece. Porque se ele ensinar diferente, quando o pai vir fazer a sabatina com aquele filho, ele não passa no teste para poder ser o herdeiro. E para ser o herdeiro, aquele tutor tinha que conhecer tudo sobre aquele pai, para poder ensinar corretamente, para quando aquele menino vir, o pai ia interrogar tudo aquele menino acerca dele, para saber se o tutor ensinou aquele menino corretamente. Aí quando o menino manifesta toda a característica do pai, ele é o herdeiro. Ele é o herdeiro. Então, se ele ensinasse coisas diferentes, o menino ia se bater na hora da sabatina. Então aí que está. As pessoas têm aprendido muito sobre William Branham, mas quando vem para a sabatina do pai da palavra, não bate, não encaixa, porque aprendeu algo à parte. Mas quando volta para aqui, agora, querendo ou não, dentro de nós tinha sempre um questionamento. Como a senhora tinha, eu tinha. Eu não peguei que passou da mensagem, e lia o trecho, fechava a Bíblia e era a mensagem até terminar. É assim? Assim?
Mas Jesus disse: examinai as Escrituras, e já ter a vida eterna, né? Então, aqui, voltando aqui ainda, e o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, olha, homens e pessoas que estavam lá da circuncisão, todos quanto tinha vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Não era só agora só para judeus, os gentios também agora tinha, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Agora, continuando aqui, mais um pouquinho aqui no capítulo 11, que diz assim: e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Ó, eles não ficaram contra, não levantaram bandeira contra, não, porque eles agora viram que os gentios que era rejeitado, agora entraram também como eles, agora também estavam agora sendo filhos e filhas de Deus, porque estavam recebendo quem? A palavra. E subindo Pedro a Jerusalém, disputava com eles que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição de ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento de sentido uma visão, via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto a mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez e disse: não chames tu comum ao que Deus purificou. Porque ele estava sendo questionado, porque Pedro entrou na casa de homem circunciso, porque a circuncisão era um pacto feito com Deus, que dava o direito às pessoas participarem da reunião, ou seja, congregar juntos. Quem não era circuncidado era impuro, não podia fazer parte do mesmo grupo, mas Jesus veio para poder tirar isso. É por isso, irmãos, que a Bíblia diz que todos os montes se planaram, ó, porque agora não existe mais ninguém elevado, não existe ninguém maior, não existe ninguém no meio, não existe ninguém melhor. Olha, os montes agora tudo virou plano, tudo igual. Cristãos em Jesus Cristo estão todos iguais, não tem ninguém maior, não tem ninguém que tem que receber maior glória, maior temor, não, todos é igual. Aleluia, Jesus. Todos se tornamos iguais em Cristo. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca na minha boca entrou coisa alguma comum e imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora apareceram junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que foste com eles, não duvidando, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão, e contou-nos como vira
em pé um anjo em sua casa e lhe dissera: envia varões a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá a palavra com que te salve, tu e toda a tua casa. Então, estava orando, estava fazendo esmola, estava fazendo tudo correto, sim, estava Deus se agradando daquilo, sim, mas ainda não estava salvo, não era ainda filho, porque precisava ser gerado do quê? Como Paulo disse de novo, pela palavra. Mas ali estava quem? Era um filho do diabo? Não. Era um filho de Deus? Também não. Era um filho do homem, que precisava ouvir as palavras que a partir daquele momento tornava ele um salvo, filho de Deus. Aleluia. Um filho de Deus. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aleluia! Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Aleluia! Até aqueles que eram considerados impuros, aqueles que eram incircuncisos de coração, aqueles de ambuzero bravo, agora Deus também concedeu-lhe que também recebesse a vida. Aleluia! Ouvindo estas coisas, apaziguaram, que ele estava em amoroso, porque não aceitava. Eles não aceitavam de jeito nenhum a comunhão de judeu com gentio, de jeito nenhum. Então eles estavam em amoroso. Quando Pedro falou a eles essas palavras, então você vê aqui, então apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Aleluia! Então, amados irmãos, isso aqui, se as pessoas pudessem enxergar essas coisas e ver que não existe, eu tenho batido muito nessa tecla, não existe tal coisa como filho do diabo físico e filho de Deus físico. Não existe, não, porque Deus não gerou os homens através do sexo. Adão foi feito pelas mãos de Deus, não foi de onde que veio ele? Veio do pó da terra, para assim continuar. Se tem alguém que poderia ser chamado de filho de Deus, era Adão, filho físico, porque foi feito, mas dali para frente não continua mais daquela forma. Aí é onde eles tomam isso para dizer que não podia um homem que foi feito pelas mãos de Deus gerar tanto bem quanto mal. Mas eu pergunto, quem foi que criou Satanás? Quem foi que fez o inferno? Agora, nós sabemos para quem foi feito, né? Por causa de, já que Satanás, ele não era Satanás antes, mas se rebelou, então, como ele tinha os seus adeptos, seus seguidores, então tinha que haver um lugar para eles, lugar de tormento, que é lugar de quem comete tormenta, porque quem faz maldade ao outro, ele comete tormenta. Então quem é de Deus, ele é da paz, ele transmite paz, ele não faz nada para poder inflamar, ele não faz nada para criar alvoroço, ele sempre está trazendo paz. Aleluia. Ele está sempre trazendo paz. Não tem outro meio. E esta é uma obra que é manifestada no meio do povo de Deus.
Então, amados irmãos, nós vamos ficar por aqui nesta manhã, sabendo que Deus, Ele mesmo, proveu um meio de nos purificar. A gente, às vezes, coamos um mosquito e engolimos um boi. O que é que nós devemos fazer para ser salvos? O centurião perguntou isso a Paulo. O que devo eu fazer para ser salvo? Crer no apóstolo Paulo? Crer no Senhor Jesus. Crer na mensagem do apóstolo Paulo? Crer em Silas? Crer nos judeus que são os homens santos? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Crer no Senhor Jesus Cristo e nada mais. Então, as pessoas dizem que nós temos que guardar o sábado. Sábado é obra. Sábado é obra. E a Bíblia chega a dizer que ninguém se salvaria através das obras. Até o nosso pai da fé, Abraão, a Bíblia diz, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus, porque foi um homem que foi tremendo em obras, mas ele não tem diante de Deus o que justificar, não tem. Então o que acontece? A salvação não é por nada que a gente faz. Por que nós dizimamos na casa de Deus? É para comprar salvação? Não. Se for assim, então o Calvário não serviu de nada. Nós dizimamos na casa de Deus porque nós sabemos da necessidade que há e bíblico. Como cristão nós zelamos e queremos ver a obra de Deus desenvolver. Nós amamos esta causa. Mas se dizer, olha irmã, se a senhora não der o dízimo, a senhora vai para o inferno. Então a salvação não valeu de nada no Calvário. Não valeu de nada. Por que nós saímos da nossa casa e viemos congregar? Porque nós amamos a Deus e amamos aprender com Ele. Nós queremos, quando nós aprendemos com Deus, nós subimos mais um degrau, nós estamos mais fortalecidos para enfrentar qualquer coisa torcida fora da palavra, porque a palavra nos alimenta. Então nós amamos isso, por isso nós viemos. Eu vou porque se eu não for eu perco a salvação. Então o Calvário não serviu. É porque eu tenho que fazer algo por fulano de tal, se eu não fizer. Tudo isso são obras. Então não é, você não queira realizar obras más. Obras boas, sempre que puder, também não vá além daquilo que está em você para fazer. Faça o que está no seu alcance, aquilo que é fluido de dentro, não aquilo que muitas das vezes, que tem coisa que às vezes vem em nós, para a gente fazer, para poder a gente ter aquele prazer, para que alguém possa ver que a gente fez alguma coisa. Isso não vale nada. É uma coisa que flui de dentro, não é você, é Deus fazendo através de você. É uma coisa que flui de dentro de nós. Então é isso que conta diante de Deus. Faça sempre o que é bom, né? Sempre o que é correto, que isto é maravilhoso diante de Deus. Agora, não achando que se salvará por causa disso. Não. Quando o centurião clamou, o que devo fazer para ser salvo? Paulo podia ter dito assim, tu dá esmola, dá um dízimo maior na igreja, tu não para de congregar. Aí começa a falar um monte de coisa. Não, Paulo não diz, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, né? Creia no Senhor Jesus Cristo. Então isso encerra o assunto, né? Isso encerra o assunto e
nos mostra claramente que a salvação é por Jesus Cristo e nenhum outro meio. E filhos de Deus, como disse, é aqueles que é gerado pela palavra. Fora disso, é filho do homem. Né? Então, nós fomos essa manhã ricamente abençoados. Se domingo nós tiver escola, eu aviso a vocês, porque eu creio que nós não teremos escola no próximo domingo. Eu creio que nós não teremos.